Durante muito tempo se associou a função da vitamina C ao sistema de defesa imunológico, mas estudos mais recentes corroboram o fato de que a vitamina D é igualmente importante, pois participa da modulação da atividade dos linfócitos T, células fundamentais para a produção de anticorpos. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta vamos fazer um estudo sobre as vitaminas lipossolúveis, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos discutir com você, dentro da biologia molecular, as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas do grupo ADEC. E não esqueça de dar aquela força legal para o nosso canal, se inscrevendo, ativando notificações, deixando o seu like, ficaremos muito felizes. Mas vamos lá, vitaminas lipossolúveis. Se você ainda não assistiu a aula de introdução a vitaminas, eu recomendo que você dê uma volta aí no canal e verifique esta aula que tem considerações extremamente importantes. Nesta aula aqui vamos nos deter especificamente as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas ADEC ou QEDA, se você preferir. E começamos pela primeira vitamina, que é a vitamina A, conhecida como retinol ou acharoftalo. Bom, a vitamina retinol ou acharoftalo, o precursor fundamental dessa vitamina é o beta-caroteno, que é encontrado abundantemente em vegetais amarelos, cuja principal fonte é a cenoura. Aquela partezinha do miolo da cenoura marronzinha, aquilo ali é cheio assim de beta-caroteno, que é utilizado pelo organismo para conversão em vitamina A, que é uma coenzima importantíssima para a ativação de uma atividade metabólica que consiste na manutenção do tecido epitelial e a síntese de rodopsina. Rodopsina que é importante para os bastonetes, que são as células específicas que captam os tons de cinza a nível visual, preto, branco e todas as tonalidades de cinza e por aí vai. A rodopsina é extremamente importante na regulação da contração e da dilatação da pupila, aumentando ou diminuindo a entrada ou a penetração de luz. Esse mecanismo fica comprometido na carência da vitamina A. E essa carência leva ao primeiro sintoma básico, que é a cegueira noturna, ou seja, o indivíduo sente extrema dificuldade de visualizar na penumbra, ok? Você está num ambiente altamente claro e entrou num cinema escuro após o filme ter iniciado. O que acontece? Neste momento você não consegue enxergar bem as coisas. Dá um tempinho e rapidamente a sua visão começa a se adaptar, porque a pupila consequentemente se abre mais um pouco, aumentando a captação de luz. Aí você consegue ver aonde estão as cadeiras ocupadas e onde estão as cadeiras vazias. Então a dificuldade de visão na penumbra está relacionada à carência de vitamina A. Caso o sintoma continue persistente, porque o indivíduo nada está fazendo a respeito, ele vai desenvolver a xeroftalmia, que nada mais é do que o ressecamento da córnea. E caso haja ressecamento da córnea, o indivíduo vai desenvolver cegueira total. É muito comum nas pessoas que têm carência de vitamina A, de forma crônica ou de forma aguda, apresentarem alterações cutâneas, que nada mais são do que erupções na pele, né? Vamos ver aqui um esquema para você entender como isso funciona. Olha só, xeroftalmia, né? E ressecamento. Aqui você tem, olha só, imagens para a gente ver isso aqui. Aqui você tem o olho normal. E aqui você tem o olho com essa mancha branca aqui na frente, que caracteriza o ressecamento córneo, né, denominado de xeroftalmia. Aqui a gente vê a pele do indivíduo ressecada com uma erupção cutânea aqui nessa região. Tá vendo aí essa feridinha que aparece aqui? Então esses são os problemas mais clássicos quando você tem
tá? A cronificação da carência ou a carência aguda da vitamina A, também conhecida como axeroftal, beleza? Ou retinol. Quais são as fontes da vitamina A, professor? Você encontra na cenoura, uma grande fonte de vitamina A, ou melhor, da presença de caroteno. Você encontra no leite, você encontra no fígado, você encontra em ovos. Entendido? Lembre-se da cenoura, do beta-caroteno, como fonte clássica da vitamina A. A outra vitamina que vamos analisar é a vitamina D, conhecida como colecalciferol. A vitamina D, ok, ou colecalciferol, por que colecalciferol? Porque ela deriva do colesterol, mas a nível animal. A nível vegetal, ela vai se originar a partir do ergosterol. Sobre a ação da radiação ultravioleta, se converte em vitamina D2. O colesterol animal, sob o efeito da radiação ultravioleta, se converte então em vitamina D3. Beleza? Ora, qual é a função da vitamina D? Função clássica da vitamina C, transporte de cálcio para os ossos. Faremos posteriormente uma aula específica só sobre as inovações que foram descobertas a respeito das funções da vitamina D. Mas aqui vamos nos deter nessa aula a função clássica da vitamina, ok? Transporte de cálcio para os ossos. A carência, aí tem um detalhe importante, vai provocar o raquitismo em crianças e osteomalácia em adultos. Não confundir a osteomalácia com osteoporose, que são coisas diferentes. Embora a sintomatologia das duas patologias seja a mesma, a causa específica é diferente. Vitamina D, carência de vitamina D vai provocar enfraquecimento ósseo em indivíduos adultos, mas é denominado processo de osteomalácia. Vamos entender melhor como funciona a vitamina D, ou colecalciferol. Tá? Aqui nós temos o quê? O seu mecanismo de formação. Então eu preciso de luz solar. Ok? Você obtém vitamina D pela exposição ao sol. 15 minutos é o suficiente para que você produza uma quantidade legal de vitamina D para o seu organismo. A radiação ultravioleta, ou RUV, atua na molécula de colesterol. Tá vendo esse CH3 aqui, ó, esse radical metil aqui? Então, nessa região, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a quebra dessa ligação aqui, ó. Tá vendo que a quebra da ligação ocorreu? E aí, consequentemente, o carbono se liga, ok? Aqui, formar o outro carbono aqui de baixo, formando, então, uma dupla ligação. Tá? O hidrogênio se liga nesse anel aromático aqui, o hidrogênio que saiu. E eu tinha um grupo CH3 que formou um grupo CH2 e agora eu tenho a vitamina D, ou colecalciferol. É assim que ela vai se compor, entendido? Derivada especificamente do colesterol, ok? O que mais a gente pode falar sobre a vitamina D? O mecanismo ósseo, extremamente importante. Olha lá, o cálcio ele é encontrado na corrente sanguínea na forma de íon Ca++, que é um cátion. Ok? Esse cálcio ele é captado pelo tecido ósseo a partir de uma célula que é chamada de osteoblastos, ok? Ocorrendo vitamina D, esse cálcio captado através do sangue pelos osteoblastos, ele vai ser reagido com o carbonato, CO3, formando carbonato de cálcio que irá formar a composição da matriz óssea, dando resistência e dureza aos ossos. Beleza? Agora, para que os osteoblastos possam trabalhar de forma competente, captando cálcio, juntando com o carbonato para formar o carbonato de cálcio, é necessário a vitamina D. Entendido? Por quê, professor? A vitamina D funciona como coenzima da enzima respectiva que cataboliza essa reação de síntese do carbonato de cálcio. Melhor sobre coenzima, vá lá na aula de introdução às vitaminas que nós explicamos detalhadamente como funciona esse processo de enzima e coenzima, ativação, apoenzima, tudo direitinho. Beleza? Mas olha só, quando o organismo precisa de cálcio,
temos uma outra célula no tecido ósseo que é chamada de osteoclastos. Os osteoclastos, então, quebram o carbonato de cálcio, liberando o cálcio para a corrente sanguínea. Ok? Beleza? Ora, a atividade do osteoblasto diminui os níveis de cálcio no sangue. A atividade dos osteoclastos aumentam a disponibilidade de cálcio no sangue. Beleza ou não? Então, o que acontece? A atividade antagônica de ambas as células irão controlar os níveis e a disponibilidade de cálcio, ou melhor, os níveis basais de cálcio na corrente sanguínea. Só para concluir, tem um detalhe importante. Esses osteoclastos, eles sofrem a ação de dois hormônios da tireoide. Um deles é a calcitonina e o outro, que é da paratireoide, é chamado de paratormônio. E aí, olha só que coisa legal. A calcitonina inibe, ok, os osteoclastos. Beleza ou não? Inibe os osteoclastos. Beleza? Ao inibir os osteoclastos, consequentemente, a calcitonina, então, é considerado hipocalcemiante. Beleza ou não? Porque irá aumentar a disponibilidade de cálcio na corrente sanguínea e vai diminuir a nível ósseo. Beleza ou não? Entendido isso? Já o paratormônio estimula a atividade dos osteoclastos. Ora, os osteoclastos, eles degradam a matriz óssea e pega o cálcio e joga no sangue. Então, consequentemente, ele tem a atividade agora é hipercalcemiante, ok? Repetindo, a atividade da calcitonina é hipocalcemiante porque reduz os níveis de cálcio na corrente sanguínea, aumentando no tecido ósseo, por inibir os osteoclastos, que é a célula que degrada osso, o osteoblasto não, constrói osso. Já o paratormônio estimula a atividade dos osteoclastos, levando à degradação do tecido ósseo e liberando esse cálcio na corrente sanguínea. Por isso ele é, então, hipercalcemiante. Beleza? E aqui nós vemos exatamente, olha só, a hipovitaminose D em crianças, caracterizando a má formação do desenvolvimento ósseo, provocando essas deformações que você está vendo aqui nas pernas do indivíduo na fase infantil. Beleza? Então esse aí é o problema. Lembrando que osteomalácia é um enfraquecimento ósseo em adultos, beleza ou não? Por carência de vitamina D. Professor, o que é a osteoporose? Muito bem. A osteoporose funciona assim. O indivíduo jovem tem uma quantidade muito grande de osteoblastos, que são células que calcificam os ossos, ok? Os osteoclastos descalcificam os ossos, beleza? Com a idade, esses osteoblastos vão se inativando, ok? Formando osteócitos, que são osteoblastos velhos e inativos. Sendo assim, ok? A calcificação óssea, ela reduz, ela fica comprometida. E aí a descalcificação excede essa capacidade de calcificação. O indivíduo de mais idade, tá? A capacidade de calcificação óssea dele diminui em relação ao indivíduo jovem. Então, o indivíduo jovem renova osso com mais facilidade do que o indivíduo velho. Entendido? Aí, nesse caso aí, você tem um enfraquecimento ósseo devido à redução da atividade metabólica dos osteoblastos. Beleza? Porque eles se transformaram em osteócitos, células inativas. Aí eu tenho enfraquecimento ósseo, que é osteoporose. Por carência de vitamina D, osteomalácia, ok? E por diminuição de osteoblastos que se convertem em osteócitos inativos, osteoporose, mais frequente em mulheres por causa do hormônio estrógeno, o hormônio feminino. Beleza? E aí, fontes. Eu tenho o famoso óleo de fígado de bacalhau, ruim pra caramba, é um purgante, leite e sol, claro, que funciona como o grande sintetizador da vitamina D a partir do colesterol.
Chegamos agora à vitamina E, ou tocoferol. Vitamina E, a sua função, combate radicais livres, é uma das principais vitaminas antioxidantes, ECA, né, o grupo ECA, lembra que nós falamos sobre isso na aula de introdução a vitaminas? A vitamina E é um ótimo antioxidante, combate os radicais livres, beleza ou não? E é importante para a fertilidade, retarda o envelhecimento e previne doenças como Parkinson, como Alzheimer, como câncer, principalmente câncer de próstata. A carência de vitamina E ou tocoferol provoca a esterilidade. Vale salientar que isso foi testado de maneira competente em ratos, ok? E se constatou esse problema nesses animais que foram submetidos a uma carência expressiva da vitamina E tocoferol. E as fontes, principal fonte é o germe de trigo, mas tem também muito no amendoim. Belezinha? A outra é a vitamina K ou filoquinona. A vitamina K, a função básica dela é a síntese de protrombina, que é o fator 8 de coagulação. Como funciona, professor, o processo de coagulação do sangue? Vamos dar uma olhada aqui, nós temos um esquemazinho bem legal para mostrar a você a cascata de coagulação. Olha só, tecidos com lesões, plaquetas aglomeradas liberam tromboplastina. Vamos imaginar que você abriu um corte e houve nesse corte uma pequena hemorragia. Dispara-se então o processo ou a cascata de coagulação sanguínea. A tromboplastina, o que ela faz? Ela atua na protrombina. A protrombina é sintetizada pelo fígado. O metabolismo de síntese de protrombina pelo fígado depende de vitamina K, porque a vitamina K é quem funciona como coenzima nas enzimas desse metabolismo da síntese de protrombina, que é liberada então para o plasma sanguíneo. E aí, a tromboplastina faz uma reação química que converte a protrombina em trombrina, com participação de cálcio, íon cálcio, que é retirado exatamente do plasma sanguíneo. A trombina age no fibrinogênio plasmático, que é uma outra proteína do processo de coagulação, convertendo-se em fibrina, uma proteína fibrosa e de insolubilidade em água. A fibrina, então, retém glóbulos e plaquetas, tecendo, consequentemente, o coágulo, estancando a hemorragia. Entendido? Então, essa é a participação da vitamina K. Por isso, né, voltando lá para cima, por isso a carência da vitamina A, aliás, da vitamina K, isto leva a sangramentos subcutâneos. E quais são as fontes? Ovos, leite e os vegetais, principalmente vegetais verde escuro, como repolho, como pepino e entre outros que você encontra por aí, o couve também. Observação em PC, que é observação importante para cacete, no intestino grosso, a vitamina K é sintetizada pela flora bacteriana desse intestino grosso. Belezinha? Show de bola? Só um minuto, voltando aqui. Ok, galera? Então, essa aí era a aula que eu tinha para fazer a vocês sobre as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas do grupo ADEC ou QEDA, se você preferir. Nos encontramos na próxima aula. Tema: vitaminas hidrossolúveis, as solúveis em água, vitamina C e complexo vitamínico B. Se achar conveniente, se aprendeu, inscreva-se no canal e nos encontramos na próxima aula, ok? Tchau!